Fala galera, aí de Joe, Scale 1 para 6 na área. Continuamos com a apresentação das antigas HQs do Falcon. E aqui a gente tem a número 2, que vem novamente com duas histórias, Os Lobos do Deserto e Operação Mônaco. Então, o que eu percebi? Primeiro nessa história, ela é escrita e desenhada pelo Antônio Omobono, que eu acredito que tenha desenhado as outras daqui para frente. O Falcon está bem característico, com o rosto, na linguagem. O tipo de desenho se assemelha muito ao desenho da anterior, porém aqui, a gente já vê pela capa, que a figura do Falcon está mais amigável. Na primeira história, que a gente analisou na outra HQ, o rosto dele estava um pouco, uns traços meio de animal, assim, de macaco, não sei se foi proposital. Aqui ele está um pouco mais galã. E também é característico os olhos azuis, que a gente ficou na dúvida na outra, tá? Então vamos lá. Essa história aqui, ela começa da seguinte forma. Uma pessoa recebe um comunicado falando que o professor Bogart foi morto. Em situações, no mínimo, misteriosas, né? E aí aqui essa pessoa ela vai tentar fazer um voo direto para um lugar que chama Sirin, na Líbia. Eu procurei, mas eu não achei esse nome. Não sei se mudou dos anos para cá. E aí o que acontece? Numa outra sala, eles tentam saber o que poderia ter acontecido ali, né? Esse assassinato é de um Sheikh Alzir Al-Usar, que foi encontrado o corpo, né? E aí aqui eles passam para o Falcon, o que ele acha, né? De ir lá de fazer entender o que aconteceu. Então aqui porque a gente consegue perceber na linguagem do desenho. Percebam que as figuras elas estão coloridas, isso é um pouco estranho, porque inicialmente a gente, pelo tom de pele aqui, a gente acha que é um Falcon moreno, não negro, mas moreno. Aqui já escurece um pouco mais, tal. E é um pouco engraçado, mas passa batido, mas bem colorido, como na anterior, né? Aí aqui a gente tem uma situação do Falcon, a paisana. Vocês perceberam até aqui que também na outra historinha, ele nunca tá armado, né? Pelo menos por enquanto. Então ele pega o voo aqui, chega na Líbia, é recepcionado pelo Al-Sugar. Na verdade, eu falei que o cara tinha morrido, não morreu não, tá aqui, ó. É recepcionado por esse cara aqui, ó, Alzir Al-Usar, que ele pergunta sobre o professor que tinha morrido. E os quadros, né, da história aqui, eles também são bem fechados. Percebam que às vezes eu tenho umas panorâmicas que pegam mais personagens, mas eles sempre estão fechados aqui, ó. Quadros, uma pessoa, panorâmicas, tu não tem muito detalhe do cenário. Pela imagem, a gente tende a criar muita coisa do nosso repertório, do local que tá. Aqui tu se caracteriza por um deserto. Ah, por quê? Por causa do lugar. Tu percebe que é uma tenda, tal. A roupa característica, né? Então aqui esse cara, ele é um negociante de peças. Ele não fala pro Falcon onde ele acha essas peças, porque ele diz que é o pulo do gato dele, né, em outras palavras. E aqui o Falcon, percebam como o rosto dele está um pouco mais galanzão em relação ao HQ anterior. E aí o Falcon fica por lá para
fazer toda a investigação. Acaba dormindo, é bem atendido, tudo mais, papapá. Logo de manhã, quando ele sai, é surpreendido por um escorpião na bota, que ele não sabe se foi proposital ou um acidente da região. É recepcionado de manhã. E aí aqui, ó, um ponto interessante, olha só. Isso aqui era para criança, né? E ele já percebe, andando ao Ursar, que existem várias mulheres. Aí ele pergunta aqui, ó. Todas essas mulheres são suas esposas? Aí o cara fala, gostou? Vantagens orientais, meu caro. Notou aquela que estava limpando suas 6 estatuetas? É a mais nova, ganhei de presente. Aliás, aquelas estatuetas eu não vou vender, gosto muito delas. E aí tá aqui a gatinha olhando pro cara, né? Então já remete a uma parada que não é para criança, né, cara? E aí o Falcon vai para a missão procurar investigar mais a fundo, na cabeça com a ideia dos escorpiões, se foi proposital ou foi um acidente. Chegando no outro lugar aqui, ó, percebam que aí a panorâmica sempre fecha, né? Aqui já não tem cenário, a gente tem uma dedução, aqui tem um breve cenário, aqui tem uma panorâmica, aqui também não tem cenário, mas tu deduz que ele estava no quarto em função dos outros quadros. E aí voltando, ele chega no outro local, começa a investigar outras coisas, descobre algumas peças aqui, descobre mais peças, né? Mais preciosidades, também sempre em campo bem fechado, ó, percebe figura, eles focam muito na fisionomia, né? Aí aqui o Sar é pego de surpresa por um grupo de pessoas. Uma das esposas descobre, o Falcon chega rápido perguntando o que aconteceu. E aí ele acorda falando que tinha tido uma dor na cabeça, tal. Aí o Falcon deduz por uma das estatuetas que a mulher teria acertado ele na cabeça com essa peça. E aí que é interessante, olha como eles prezam por uma expressão, né, diferenciada de acordo com cada texto. Ela já te diz que não é culpada, aí coloca o irmão na jogada, fala que foi raptada e depois foi presenteada ao sheik. Então já tem uma questão social aqui, né, dessa cultura poligâmica de alguns lugares do mundo. Aí ela tenta proteger o irmão, entra num diálogo falando que o irmão não era um cara mau, que não era bandido e tudo mais, papapá. E ele fala que ela tem que ajudar a achar o irmão, porque vai acabar salvando ele. E aqui a história se volta para onde o Sar foi pego. Foi pego, tá preso. Os caras querem que ele fale o local onde ele arruma as estatuetas, né? E alguém vem avisar que o Falcon, para variar, está chegando. Então percebam que nem na história anterior, ó, é o mesmo equipamento, a mesma aeronave compacta que leva o Falcon até o local. Aí aqui começa um pouco de ação. Praticamente é uma folha sem texto. A gente tem os quadros divididos, ó, um pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande e 3 embaixo menores que dividem a folha. Tem uma situação de ação bem interessante. Você tem alguns elementos gráficos aqui que remetem à ação. Posicionamento da mão inicial, linhas de ação. Aqui um movimento já no meio da ação, né? Ação em movimento, com a queda de um corpo, área de impacto, um corpo em deslocamento. Aqui de novo, ó, o soco dado, a pessoa já recebeu, a ação futura, mesma coisa nesse outro quadro. E no final das contas, o Falcon acaba sendo preso junto com o sheik. E percebam que até aqui ele também estava sem arma.
Os caras pegaram o Falco aqui. Ele fala da irmã dele, né? Porque a irmã dele estava tentando escorrer. Esse cara aqui era a irmã daquela gatinha lá, que estava anteriormente na história. E o Sheik sem noção, né? Olha as piadinhas. Puxa, é meu cunhado então. Sem noção, sem noção. Os caras morrem, quase morrendo, e o cara fazendo piada. E aí, a ideia do Falcon ali foi criar uma discórdia, né? Com esses caras. E aí ele vem aqui e fala pro Sheik, ó, ele pensa que o negócio tava ficando bom, porque ele vai gerar discórdia e algum dos bandidos vai acabar ajudando eles. Aí realmente, é o que acontece. Ele tenta soltar o cara, começa uma briga entre eles. A arma que aparece é a arma de um dos bandidos. Quando o cara mira para tentar matar o irmão da mira, o Falcon mesmo amarrado vai lá e consegue interferir na briga. E o irmão dela fala aqui, por que você... por que não? Você salvou a minha vida por quê? Aí o Falcon com as piadinhas dele. Porque estou com os braços doendo. Que tal me soltar? Né? Então, quer dizer, diz que ele não foi socorrer o cara pelo cara, porque os braços estão doendo. E aqui, no final da história, né? Da primeira história, todos são entregues à justiça, né? Ali. A Layla, ela acabou não sendo denunciada, né? E aí aqui o supervisor, o pessoal da autoridade, questiona, né, o Sheik sobre o tesouro, os tesouros arqueológicos, onde que ele arrumava. E ele, ao invés de retrucar, não, ele fala, não, levo vocês com todo prazer. E aí ele vem aqui, ó, levando o pessoal, dá a entender que eles estão andando por alguns lugares de camelo, por lugar não muito perto. Chegando lá, ele usa a frase que ele falou anteriormente, né, que as areias se mexiam para lá e para cá. Então, aí ele acaba o deserto com uma ironia aqui, ó. Acaba o deserto, não, acaba a história com uma ironia. No deserto a gente nunca sabe. As areias cobrem, as areias descobrem, as areias cobrem tudo de novo. Um jeitinho, né? Tá? Então essa é a história. O que a gente percebeu aqui nessa primeira história? Falcon a paisana. Olhem ele ali, ó. A paisana. O Falcon ficou caracterizado com as roupas da região, ou com a indumentária da região, no momento, em alguns momentos aqui, ó. Mas era mais algo só na cabeça, ó. A roupa, mesmo em vermelho, você percebe que a roupa era uma roupa de civil. Ele nunca estava portando arma. O que a gente viu que apareceu aqui dos itens que a gente conhece do Falcon é o baú. Ó, baú com ouro. Que mais? Cadê? Um baú com ouro. E de novo ele como bom moço. Ah, a aeronave compacta. Tá, pessoal? Então essa aqui foi a primeira história. Essa aqui é a primeira história. Essa história pareceu um pouco mais elaborada do que a primeira. Ela tem um desenrolar mais consistente, tá? E vamos lá para a segunda. Pessoal, segunda história. Operação Mônaco. De novo, uma segunda capa interna, né? Ó. Primeira capa. Percebam aqui, ó, a gente tem ele caracterizado com os elementos da região e o rosto. Segunda capa. De novo, ó, uma contextualização. Um costão com um castelo, um veleiro. E o Falcon, um galanzão aqui. Uma pinta meio de Lawrence da Arábia, né? Até ia falar isso na historinha anterior. Me remeteu bastante a isso. E aí o que acontece nessa outra história aqui?
num jornal, acho que é isso aí, Le Matin de Paris, aparece uma notícia falando que o Falcon resgatou uma herdeira, tinha sido sequestrada, e apareceu na mídia ali, foi, né? Ó, ele no turbocóptero, todo mundo conhece. Ó, ali, guri, turbocóptero, carrega 2 pessoas, hein? E aí ele, como agradecimento, ganhou um veleiro que estava em Mônaco. E aí, em Mônaco, num cassino, esse Raymond, ele ficou grilado que o Falcon ia chegar amanhã e mandou reforçar a segurança. Falcon chegando de carro, né? Com um carro que a gente nunca viu, um esportivo, parece um Mustang, ou um carro meio característico da época. Ele é parado na estrada por 2 mulheres que tiveram o carro quebrado. Uma delas essa aqui, ó, com esse olharzinho de vem cá meu bem. E elas pedem ajuda, carona na verdade. E ele propõe ajuda, elas disseram que não precisava e pegaram carona. Foram até o hotel. No decorrer da viagem, a moça mais jovem, que foi no banco da frente, oferece um cigarro para ele, e no cigarro tem uma mensagem diferente do que vem na embalagem. Ele fica grilado, mas fica na dele, tal, e continua seguindo o caminho. Uma conversa bem superficial, ele fala que está de férias. Aqui percebam como o rosto dele já está mais amigável em relação à primeira história do outro quadrinho, né, da primeira HQ. E aí, ó, panorâmica, o hotel, né, aí subentende no hotel. Aí aqui, bem engraçado, outra coisa que para criança não entenderia muito bem, né, ou entenderia de uma maneira muito ingênua. Por que não dorme aqui esta noite? Dirigir sozinho? Sandra tem razão, o senhor deveria ficar. O hotelzinho é ótimo. E aí, olha lá, ó, né? Nós, crianças de 50 anos. E aí, olha a frase dela aqui, ó. Não vai se arrepender. E ele, eu acho que vocês têm razão. Chegaram na portaria do hotel, pá, entra. E aí, ela manda um recadinho, ó. Correio elegante. Desse assim que puder para conversarmos. Tal, beleza. Ele vai lá, vê a hora, desce, ela não chega, ele subentende que ela não virá. Quando ele volta pro quarto dele, o quarto dele está desarrumado, com a janela quebrada. Aí ele vai correndo no quarto delas, e elas estão bem, e a outra mulher, que era um pouco mais velha, parece que estava tendo uma crise de enxaqueca e ela não estava conseguindo dormir. E aí aqui, ó, ele continua sem nenhuma arma, galera. Por que eu tô falando isso? Porque quando houve o lançamento do Explorador em 2017, o pessoal falou que o Falcon não tinha águia, não tinha arma. E aí ele não tem arma, ó. E aí o que aparece? Ele tenta uma comunicação telefônica com a intervenção da telefonista do hotel, que era bem característico na época. Não conseguindo, ele entra em acesso, ele entra em comunicação pelo telégrafo portátil. Olha lá, ó. Fonezinho e código Morse. Para quem não sabe o que é código Morse, vamos pesquisar. Acho que todo mundo sabe. Aí de novo aqui, ó, ele vê a porta estourada. Vai lá, a pessoa tinha, na verdade, arrombada, né? Arrombaram quando ele já estava lá. Pegou e se assustou. Ele acaba ficando acordado a noite toda. Recebe a informação que ele tinha pedido pelo telégrafo. Olha o detalhezinho ali para passar o código Morse. Que não tinha nada com aquelas mulheres. Quando ele vai pagar a conta, não tem ninguém. O carro dele também está sendo sabotado para que ele não saia do hotel. E ele também não entendeu, porque ele estava de férias, né? E não em missão. E aqui, ó, ele dá a entender que ele volta no tempo.
né? E essa aqui remete a uma parte que está no passado, pelo menos foi o que eu entendi ali, eu li rápido. E aí eles falam que o cassino movimenta mais dinheiro que na Europa toda. Ou é uma situação, acho que é a situação atual, mas ficou um pouco confuso isso aqui. E aí, resumindo, o Falcon continua sem arma, ele vai tentar descobrir onde que os caras estão para ver qual que é o rolo que está acontecendo aqui, né? Então, aqui ele fala, ó, de um dos caras do cassino que é condenado por contrabando de armas, por um lenocídio, por uma tentativa de homicídio. E aí, ele vai atrás dos caras de novo, tá ali, papapá. De novo a paisana, perceba uma roupa aqui, ó. Aí ele tá no hotel, né? E aí ele percebe que os caras estão fazendo alguma coisa pra empatar ele ali no hotel, ó. E ele ouve um bang bang, fugiu. Aí ele percebe que não tem dúvida, os caras estão enrolando ele. Aí ele vai lá, o coronel quase dá um beijo nele. E o coronel fala, é sobre o barco, sobre o veleiro. Ele falou, não é. Eu preciso de outros favores. Aí pede para passar uma mensagem. O cara se predispõe a fazê-lo. E enquanto isso, ele vai atrás de um navio. Tá aqui, ó. Parte da popa do navio. Aí aqui começa a aparecer o Falcon como a gente conhece, com uma roupa de mergulhador, se preparando para fazer uma intervenção subaquática. Aqui são os caras do mal, devidamente armados no navio, e já começam a se ligar que alguém está chegando por água. Aí eles atacam, né? Só que na verdade o Falcon tinha criado uma situação de isca, era um boneco. E aí ele consegue, pelo outro lado, próximo à corrente, imagino que a corrente da âncora, subir no navio. Subindo no navio, enquanto isso, os caras dizem para o Sr. Raymond que tinham matado o Falcon, e eles disseram que era uma baita sorte, o Falcon não está vivo. Então o Raymond já está enrolado nesse rolo todo. Aí o Falcon sobe, percebam que não tem texto, imagem. Ele é surpreendido por algum membro da tripulação. De novo, sem arma, ele traca o cilindro de oxigênio no cara. Aí aparece um outro cara da tripulação, ele dá uma porrada no cara, outra porrada no cara, e paga os dois. E aí, ele vem com os dois na porta e joga os dois em cima dos outros três que estavam na sala ali. Começa um quebra-pau, não tem texto, uma pequena frase aqui, ó, incomodo, né, que ele acabou descobrindo os caras. Quebra todo mundo de porrada. E o Raymond tenta fugir. Só que nessa ele tentar fugir, ele cai na água. E aí chega uma outra embarcação, provavelmente da polícia aquática, da tripulação dos portos, como que é o nome? Ah, me voou o nome agora. Mas enfim, uma polícia aquática. Socorrem o Raymond, que também não sabia nadar, igual outro personagem da outra história da primeira HQ. E aí o cara questiona ele como ele tinha descoberto todo esse rolo com o Raymond. Aí foi que na verdade não foi ele que descobriu, foram os caras que descobriram ele. E aí, pra variar, todo mundo, puxa, esse Falcon, né? Mesmo de férias, foi trabalhar. É um cara fodástico. E aqui, né, ele vai lá, um cara honesto, sempre um exemplo, fala pro
coronel que tem o dinheiro lá embaixo, que foi achado. E ele é agradecido. E vai lá pegar o veleiro que ele ganhou. Ele acha que é muito bom o veleiro. É super bem atendido no veleiro. E aí aqui... Ah, senhor Falcon, a moça está no seu camarote. Aí ele pensa, moça, que moça. Aí quando ele chega lá... Pananã, aí o amigo dele, superior dele... Falcon, a moça é primária e foi usada pela tia. Resolva você. Um abraço, Julius Hawk. O que vocês entendem por isso? Resolva você, a moça primária. Era pra criança, mas não era, né, galera? Tá bom? Então essa aqui foi a segunda HQ do Falcon. Perceberam que ela tem uma história um pouco mais elaborada, não muito profundamente elaborada, mas tem elementos mais interessantes. E depois a gente vai mostrar aqui da continuidade quais peças que a gente tem do Falcon que elas se enquadram nessas duas histórias aí. Beleza? Pessoal, pra gente fechar aqui, ó, eu selecionei os itens que eu tenho que mais se associam a essas duas histórias que a gente acabou de comentar. Então, o primeiro deles aqui é o Lobo do Deserto. Olhem ele aí. Ele não tem nada a ver com o personagem da forma que o personagem aparece desenhado. Mas o nome indica que ele possa ter tido inspiração nessa história. Tá? Existe já no canal aí um vídeo específico falando dele, nas modificações que eu fiz. Mas como vocês podem ver, diferente da história, aqui ele está bem equipado. Ó. Pistola, com rifle, com rádio, com pá, cantil, binóculo e bússola, tá? Rapidamente. Ele está sem o sobretudo, que também vem com ele. Então, a primeira figura que eu acho que se associa a essa história, Lobos do Deserto, é essa aqui. O segundo item é o baú. Então, esse baú aqui, ó, baúzito, deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Baúzito, deu uma incrementada aqui com as correntes. Tá vendo? Tem um cadeadinho. E esse baú está cheio de ouro, garela. Ouro e pedras gigantescas, preciosas. Esse ouro aqui, quem conseguiu foi o Dinho, baita achado. Peguei com ele. Várias barras, acho que tem umas 20 e poucas barras de ouro aqui. Então, o baú, que aparece ali na história. E aí, que mais? Das figuras que eu tenho aqui, a gente tem algumas opções que são os caras da água. Então, a minha versão do Homem-Rã, que é o Falcon Grisalho, que veio no ataque do tubarão, com a máscara, um mergulho de apneia, só com cinto de lastro, só com faca e uma metralhadora, né, que poderia se encaixar no ataque ali ao navio, na Operação Mônaco. E para quem quiser alguma coisa mais incrementada, que também se encaixaria nessa história, é o nosso Abrolhos. Ali, ó. Nadadeira, cinto de lastro, faca, aqualande, cilindro de mergulho, máscara, mais completo. Feito, galera. Então, e outro item, calma, tava esquecendo. E aqui, ó, a comunicação na história Operação Mônaco. Isso aqui é o telégrafo, galera. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é meu desde a infância. Sobreviveu. E a gente tem aqui, ó, fone de ouvido e o aparelhinho. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui com fundo branco para vocês terem uma melhor impressão dele.
Olha aqui, ó. Tic, 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 tic. Telégrafo. Código Morse. E aqui as indicações de frequência. Então, pessoal, para essa aventura eu, na minha coleção aqui, colocaria essas 3 figuras relacionadas. Aquelas que estão lá no fundo estão de abelhudas. Valeu, galera! Se você curtiu, se você gostou, curta aí, nos siga, faça seu comentário, sua contribuição. E em breve nós traremos as outras revistas, mais novidades no Universo Falcon e na Escala 1/6. Feito! Grande abraço!